Bora lá! Hoje a gente vai fundo na história de uma das personagens mais complexas, mais poderosas e, sem dúvida nenhuma, mais trágicas de todo o universo Marvel. Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate. Se prepara, porque a jornada dela é um verdadeiro turbilhão de emoção e poder em nível cósmico. Chega de mutantes, só isso. 3 palavrinhas que simplesmente viraram um universo inteiro de cabeça para baixo. E o mais chocante é que essa frase não veio de um grande vilão, de um conquistador. Veio de uma heroína, no seu momento mais sombrio, no fundo do poço, mudando a realidade de um jeito que ninguém achava que era possível. E essa, é claro, é a grande pergunta, né? Como é que uma heroína chegou no ponto de ter poder suficiente para fazer isso? Para apagar a própria espécie? E mais importante ainda, que tipo de dor leva alguém a fazer uma coisa tão devastadora? Para a gente entender de verdade a Feiticeira Escarlate, a gente precisa desmontar esse mito peça por peça. Então vamos começar pelo começo, que no caso dela são 2. Para entender a Wanda, é essencial saber que ela tem 2 origens completamente diferentes. Uma é a dos quadrinhos, que é super complexa, cheia de idas e vindas, e a outra é o do cinema, que é bem mais direta, mas, olha, igualmente trágica. E a diferença é gritante mesmo. Nos quadrinhos, a identidade da Wanda é uma bagunça. Primeiro ela é mutante, depois não é mais, é filha do Magneto, aí descobre que também não é. Já no cinema, a coisa é mais focada. A dor de perder os pais a leva para um caminho de vingança, onde ela ganha poderes da Hydra. São 2 caminhos bem diferentes, mas que acabam levando a um destino parecido. E essa linha do tempo aqui mostra perfeitamente a confusão que era a vida dela nos quadrinhos. Cada uma dessas mudanças na história, esses retcons, criava mais e mais incerteza sobre quem ela era de verdade. Pensa só, muito antes dos poderes dela saírem de controle, a própria base da identidade dela já vivia sendo destruída e reconstruída. Mas olha, tanto nos quadrinhos quanto no cinema, se tem uma coisa que é o centro de tudo, é o amor. Mais especificamente, o relacionamento dela com um ser que por si só já desafia qualquer lógica, o sintozoide Visão. É aqui que a história dela ganha um coração. Certo, mas o que diabos é um sintozoide? Pensa assim, é um ser artificial, um corpo sintético que imita perfeitamente um ser humano. No caso do Visão, ele foi criado por um dos maiores vilões dos Vingadores, o Ultron. Então, o romance entre uma mulher que mexe com a realidade e um ser artificial já mostra que a história deles é sobre desafiar o que é considerado real. E a partir daí, a tragédia só se acumula. Ela não só se casa com o Visão, como usa a própria magia para criar filhos com ele. E aí ela descobre que eles não são reais, que são parte de um demônio, e os perde. A dor é absurda. E logo depois, ela perde o próprio Visão. É esse ciclo terrível de criar uma família e perdê-la de novo e de novo, que serve de gatilho para tudo que vem depois. E exatamente nesse ponto que o amor e a dor se misturam para criar a arma mais perigosa que existe. O luto da Wanda não é um sentimento que fica só dentro dela. Ele transborda. Vira uma força da natureza, uma energia que vaza e começa a rasgar o tecido da realidade. Olha que interessante como o mesmo trauma explode de maneiras diferentes. Nos quadrinhos, em Dinastia M, ela cria um mundo perfeito para os mutantes para se proteger da própria morte. No cinema, em WandaVision, ela cria uma realidade de seriado de TV para se proteger da dor. Mas a lógica por trás é a mesma. Se a realidade dói demais, é só criar uma nova. É um padrão trágico, quase uma receita de desastre. Primeiro vem uma perda que é simplesmente insuportável. Esse luto cresce tanto que sai de controle. E quando essa dor se junta com um poder quase infinito, o resultado é sempre o mesmo. A realidade como a gente conhece se quebra. E a gente volta para a frase do começo. Só que agora ela tem um peso diferente. Aquilo não foi um ato de vilania, um plano maligno. Foi um grito de desespero. No meio do colapso dela, quando o Magneto a confronta, a lógica dela é torta, mas faz sentido para ela. Se ser mutante trouxe tanta dor para minha família, então chega de mutantes. E o resultado disso foi devastador. 90%. Imagina só, com 3 palavras, 90% da população mutante simplesmente perdeu os poderes. Um evento que ficou conhecido como o Dia M. Isso dá uma noção da escala do poder que o luto dela conseguiu liberar. Então, depois de tudo isso, o que a Wanda se torna? Ela vai além de ser só heroína ou vilã. Ela vira uma lenda, quase uma entidade mítica. Um ser tão poderoso que, como a gente descobre, pode até superar o Mago Supremo.
Ela se torna, de fato, a Feiticeira Escarlate. E esse poder todo tem nome, viu? Magia do caos. E não estamos falando de feitiços comuns. É a habilidade de mexer na própria estrutura da realidade, de reescrever as regras do universo. No cinema fica claro que ela não aprendeu isso, ela nasceu com essa habilidade, só esperando a hora de despertar. E a lista de poderes dela é simplesmente absurda. Começou com aquela coisa de manipular probabilidade, de dar azar, os famosos hexes. Mas isso evoluiu para telecinese, controle da mente e, finalmente, para essa capacidade de alterar a realidade num nível massivo. Ela não é só uma pessoa, é uma força da natureza. Então, no fim das contas, qual dessas palavras define a Wanda? Heroína, vilã, vítima ou ameaça? A resposta, na verdade, é todas elas. Ela é a heroína que já salvou o mundo, é a vilã que quase destruiu tudo, é uma vítima de traumas que a gente mal consegue imaginar e, claro, é uma ameaça de nível cósmico. Ela é a própria definição de complexidade. E tudo isso leva a gente para uma última reflexão. Se a gente tirar toda a magia, os poderes, as batalhas, a história da Wanda é sobre um dilema muito humano. Se alguém tivesse o poder de reescrever a realidade só para apagar a própria dor, será que essa pessoa resistiria? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Valeu por acompanhar essa análise